Olá. Boa tarde a todos que estão entrando. Deixa eu tentar aqui fixar nosso tema. Todo mundo me ouvindo? Vou tentar aqui. Não consegui fixar o tema. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Boa tarde, Márcio. Olá. Olá, todo mundo. Deixa eu tentar aqui fixar. O nosso tema. Não estou conseguindo fixar. Agora sim. Chama Fernando aqui, já entrou. Todo mundo conseguindo me ouvir bem? Oi, Fernando. Oi, Camila, tudo bom? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Muito bem. Coisa boa. Acabei aqui de ter uma aula aqui, mas consegui. Acho que consegui fixar o nosso tema de hoje. Tá fixado aí, não tá? Pronto, acho que foi, né? Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Marco. Você tá por aí? Eu sou Camila, eu sou procuradora federal aqui na Paraíba. Sou também coordenadora da escola da AGU e aqui em Paraíba. E hoje vou conversar aqui com o meu amigo, conterrâneo, Fernando Baltar, que também é advogado da União aqui, né? Professor, e hoje eu já quero dar os parabéns a ele pelo Dia do Professor. Obrigado, Camila. E a todos os mestres que estão aí nos vendo, participando. Parabéns pelo dia, né? Quero agradecer o convite de Marco, né, de participar, né, dessa live de hoje, né, parabenizando desde já a Escola da AGU, né, a pessoa de Marco é nosso coordenador regional, por essas iniciativas, né, que engraçado que a pandemia revelou uma nova face da escola e que tem se mostrado assim maravilhosa, né? A gente está tendo um acesso a lives maravilhosas e conteúdos muito, muito bons mesmo. Que bom. Obrigada pelo convite, viu, Marco? E parabéns à escola. Fernando, eu vou apresentar você, vou trazer seu currículo, que é extenso, mas me perdoe se faltar alguma coisa, viu? Fique à vontade, Camila. Fernando, como eu já disse, é advogado da União, é consultor jurídico da União aqui no estado da Paraíba, é coordenador da consultoria jurídica da União, especializado virtual em aquisições, é professor de graduação da Uniesp, professor de pós-graduação no SES, é pós-graduado em Direito Processual, é ex-coordenador da escola, também da AGU, já foi nosso coordenador aqui também da escola da AGU na Paraíba, é membro da Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos da AGU, é ex-conselheiro da Comissão Nacional de Anistia e é autor do livro Direito Administrativo, ao lado do nosso também querido advogado da União, Rony Charles, e é o livro da Juspodium, que eu deixei na Procuradoria, mas você tem ele aí, Fernando? Estou com ele aqui, Camila, trabalhando agora na 11ª edição dele. Nossa, já vai na 11ª, que coisa boa. Primeira, pois é, graças a Deus.
Tá vendo? Então, assim, não é pouca coisa não, nosso convidado de hoje, viu? Além do extenso currículo, ele é realmente um excelente professor e que vai aqui nos dar uma aula, né, sobre contratos administrativos durante a pandemia do Covid, que essa lei, né, Fernando, veio para trazer uns sustos até para a gente, umas novidades, assim, bem especiais, né? Nesse momento de tantas novidades, tantos desafios, né, que a pandemia do Covid nos trouxe, tanto na nossa vida pessoal, profissional, nossas políticas públicas, né, tudo sofreu, né, impacto, né? Sem sombra de dúvidas. Camila, primeiro, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui debatendo, né, trocando uma ideia, conversando um pouquinho sobre essas contratações que envolvem objetos relacionados ao atendimento dessa pandemia, que o planeta todo está passando por essa experiência terrível, né? Mas também quero parabenizar a tua condução à frente da Escola da AGU. A Escola da AGU, eu fui um dos primeiros coordenadores, mas o ritmo agora está outro. Você está colocando a sua marca, né? A gente está tendo vários cursos, várias lives, isso é bem importante. Também parabenizar o Marco, né? Marco Aurélio está à frente da nossa regional, também está de parabéns. E é isso mesmo, a Lei 13.979, ela trouxe várias inovações legislativas que foram muito bem-vindas. O nosso legislador ele é acostumado a ser muito lento, né? Muitas vezes, quando a gente nós temos debates extensos na Câmara, quando a gente vai ter o produto final, ele já está muito defasado. Então, a gente está debatendo a Lei 8.666, ela é de 1993, e ela está sendo analisada há muito tempo. Ela sofreu uma reforma boa em 98, a partir dali é só retalhos, né? A gente não consegue uma evolução normativa muito boa, tivemos o pregão, mas a 13.979 ela traz inovações bem interessantes. Que engraçado que, em regra, o direito sempre chega depois, né, das mudanças sociais, né? Nesse momento, por acaso, as coisas andaram bem simultâneas, né? Dizem que a necessidade é a mãe de todas as virtudes, né? Verdade. Mas a gente aprende, né, um pouco mais com isso, né? Acho que isso é até um aprendizado para a gente de como o direito precisa estar mais célere, né? Acompanhando as mudanças sociais com mais celeridade, né? E essa lei realmente que veio para dispor sobre essas medidas, né, de enfrentamento da emergência de saúde pública, né, de importância internacional declarada, a emergência pública declarada pela OMS e aqui também declarada, né, nacionalmente pela portaria 188, né? Mas a lei que a gente sabe que é uma norma temporária, excepcional, né, logicamente, e continua em vigor, né, Fernando? Até o fim da pandemia, né? Que ainda não foi declarado, né? Não está longe, né? Agora a gente está acompanhando a segunda onda vindo pela Europa. Essa lei ela teve esse cuidado de não colocar um marco. Ela não vai até o dia 31 de dezembro. Ela disse que vai vigorar até que um ato do ministro da Saúde venha a extinguir esse estado de emergência internacional especial que nós estamos vivendo. O legislador só teve o cuidado de dizer o seguinte: o ministro da Saúde não pode colocar um prazo além daquele estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde estabelecendo que a pandemia continua em 2021, por exemplo, o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, tem condição de estabelecer que ela termina no Brasil, por exemplo, em janeiro, em fevereiro, março, abril, não sei. Hoje o ministro da Saúde falou em vacina só para abril, né? Então, enquanto houver essa situação declarada pelo Ministério da Saúde, nós temos a vigência dessa lei. Nós temos uma derrogação parcial da Lei 8.666 nesse aspecto. E da lei do pregão também, né? E da 10.520 também, que é a lei do pregão, perdão. Também, né? Ela é uma lei super interessante, né? A gente que tem acesso e lê um pouquinho sobre isso, a gente vê que ela tira uma série de amarras, né? Em nome da celeridade que o momento exige, né? E eu acho que assim, o primeiro impacto dela é justamente esse tratamento especial que ela dá, a dispensa de licitação para contratações, né, Fernando? Exato.
houve muito, né, burburinhos de que governadores e prefeitos estavam liberando a contratação direta durante essa pandemia, mas, na verdade, é uma legislação nacional, né? A Lei 13.979, ela estabelece um rito especial para o pregão, diminuindo, né, os prazos para torná-lo mais ágil, mas ela libera a dispensa de licitação para todos os objetos que estejam relacionados direta e indiretamente. Então, não é uma questão de liberou geral, mas é uma questão de sensibilidade para o momento que nós estamos vivendo. Agora que estamos, né, em outubro e o Brasil finalmente começa a experimentar uma descida consistente, né, do tanto número de casos quanto o número de mortes, já começam as pessoas a questionarem, mas por que isso? Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, Camila, o cenário em março e abril e maio era de desespero, né? Então, a resposta legislativa me pareceu muito adequada para aquele momento e agora ela ainda continua sendo adequada, ainda que a gente possa, aí a gente vai conversar durante essa nossa live, relativizar algumas exceções que foram estabelecidas pelo legislador, né? Isso. Então, vamos começar com essas exceções, que são super interessantes. A primeira delas, eu acho que assim, a grande questão é a opção. Por que eu vou optar por licitar se eu posso dispensar? Pois é, quando o legislador estabeleceu essa dupla possibilidade, né, um pregão mais rápido, um pregão mais sério ou uma dispensa, muitos intérpretes, né, muitos operadores do direito, eles se questionaram, mas isso então é uma opção? A gente vai utilizar então a dispensa em situações emergenciais, é isso? E o pregão para as situações convencionais, ordinário e extraordinariamente? E a resposta é negativa, não. A Lei 13.979, ela estabelece o pregão como uma possibilidade ao lado da dispensa de licitação. Então, o gestor, ele é quem vai decidir se quer licitar nessa modalidade especial, ou nessa modalidade mais rápida, ou se ele quer dispensar. Claro, muitas vezes o legislador, o gestor, ele vai optar pela dispensa, né? Eu me imagino na situação de gestor e acredito que na maioria das situações eu ia escolher a dispensa, porque a dispensa é mais rápida, a dispensa é mais célere, ela é menos burocrática, e se você é um bom gestor, você ainda vai brigar pelo menor preço, né? E você está autorizado pelo legislador. O que acontece às vezes, Camila, é que, havendo a possibilidade de aguardar, de esperar um pouco aquele item, aquele serviço, talvez, e em muitos casos, a gente já analisou também algumas situações dessas, o gestor está fazendo a opção pelo pregão para que ele, gestor, fique mais resguardado. Há todo um suspense de como vai ser analisado essa situação depois do caráter extraordinário. Ou seja, os órgãos de controle vão ter a sensibilidade que todo mundo está tendo nesse exato instante ou não? Nós tivemos vários casos de corrupção, vários estados, governadores, prefeitos, secretários, e sendo presos, né, por desvio de dinheiro. E que bom que estamos sendo vigilantes com relação a isso. Mas como é que você vai conseguir diferenciar uma situação de desvio, porque foi contratado 7 vezes o preço que era de mercado em fevereiro, e houve corrupção, de uma situação de mercado? O item está 7 vezes o preço hoje, porque o mercado agora se comporta dessa forma. Como é que o gestor consegue provar que ele não é corrupto, né? Provar que aquilo foi um procedimento idôneo? Então, delicada a situação. Muito delicado. Então, às vezes, o gestor vai fazer o seguinte: eu vou fazer um pregão aqui, porque eu fazendo uma licitação, o mercado está disputando, eu consigo provar que houve disputa e eu selecionei a proposta que veio como a mais vantajosa para a administração. Mas é livre para ele. Se ele quiser fazer só dispensa, ele só faz dispensa. Essa questão, né, dos órgãos de controle terem essa sensibilidade no pós, né, nesse momento pós-pandemia, né, e olharem para as compras e os contratos firmados nesse momento é que é a grande questão, né, Fernando? Porque, lógico que a gente vê, em todos os casos, a gente vai ter os riscos de corrupção realmente, né? Mas também vai ter aquele momento em que lá atrás, principalmente, que a gente queria comprar respirador para ontem, né?
e não Exato. tinha, né? E aí veio o preço, né, lá em cima, 7 vezes mais caro, e aí, né? A pressa, né? A pressa, aquelas peculiaridades, elas começam a desaparecer e você tem que fazer prova disso, né? Eu chefio uma unidade da AGU aqui e me incomodava muito a gente manter o pagamento integral de terceirizados que não estavam conseguindo trabalhar remotamente. Então, no primeiro momento, você tinha uma sensibilidade generalizada, ou seja, preservar empregos, não afetar tanto a economia, mas o tempo vai se passando e aí no primeiro momento em que eu pude retornar, eu retornei com receio de como isso vai ser interpretado pelos órgãos de controle. Veja, eu nem ordenador de despesas sou, imagine você que está gerenciando milhões e milhões de recursos públicos. É uma situação bem delicada. Mas, Fernando, e aí? Mas está tudo liberado para ser objeto de contratação nesses moldes? Obras, serviços, aquisições, compras, está tudo dentro dessa permissão? Quase tudo, quase tudo. O legislador ele liberou aquisições, contratações de serviços, inclusive de engenharia, mas como ele não tratou das obras, então a interpretação que se dá é que as obras estão excluídas desse universo. Então, se houver a necessidade de realização de uma obra, ela tem que seguir os trâmites ordinários. Qualquer Mesmo outra situação, reforma, assim, não, reforma. porque a Lei 8666, ela nos dá uma orientação, nós que somos da área jurídica, nós que não somos engenheiros, ela vai lá explicar para a gente o que é uma obra e o que é um serviço. Sim. Então, quando eu preciso fazer um serviço de engenharia, que é assim conceituado pelo legislador, eu estou liberado para utilizar da Lei 13.979, se ela tiver uma relação direta ou indireta com a pandemia. Também eu não posso fazer uma reforma de um estádio de futebol, de um ginásio poliesportivo, se eu não conseguir fazer um link, se eu não conseguir demonstrar que, de alguma forma, ele está relacionado ao atendimento dessa situação excepcional. Certo. Então é aquela coisa, né? Que não é só itens relacionados com a saúde pública, mas aqueles que direta ou indiretamente possam ter algo, né, relacionado com a pandemia, né? Isso? Exatamente. Se houver uma relação, ainda que indireta, o gestor está autorizado a utilizar a Lei 13.979. Vou te dar um exemplo aqui que a gente analisou na Paraíba. Um batalhão de infantaria do Exército solicitou a dispensa de licitação, né, encaminhou, na verdade, para análise uma dispensa de licitação para uma reforma de alguns alojamentos onde eles pretendiam fazer um isolamento daqueles militares que fossem diagnosticados com a Covid e eles precisassem ficar isolados dentro do quartel. Então, isso é uma relação indireta com a Covid, ou seja, a reforma do alojamento não é para tratar ninguém vai ficar internado, não são medicamentos, não são aparelhos relacionados à saúde, mas indiretamente está vinculado e, portanto, está liberada a licitação desse caso. O ginásio poliesportivo que eu falei, se a ideia é praticar esporte, não dá, né? Mas se a ideia é alojar ali, de alguma forma, um hospital de Um hospital de campanha campanha, ou né? algo do gênero, você poderia fazer a reforma desse ginásio perfeitamente utilizando a Lei 13.979. Iniciar uma obra, não. Iniciar uma obra, mesmo que seja um hospital, não seria admissível. Faz sentido, né? Você vai construir um hospital em alguns meses. No momento desse, né, realmente a gente tem que, né, focar nas prioridades realmente, né, ligadas à saúde e à vida, né? Agora, uma coisa super interessante que eu li sobre isso recentemente foi um exemplo desse de contratação direta era esses, por exemplo, os benefícios, né, assistenciais que foram realizados pela Sim, Caixa e pelo Banco do Brasil, né? Eu acho que também está dentro dessa margem de um vínculo indireto, né? Não é a saúde pública que está em jogo, mas o benefício veio para amparar, né, a maioria da população que ficou sem emprego, né? sem sombra de dúvida. A administração, nesse caso, não está querendo uma instituição financeira para um objetivo ordinário. Não, ela quer
viabilizar que essa verba chegue às pessoas com a maior velocidade possível. Então, nós todos acompanhamos, a Caixa Econômica abriu em horário excepcional, a Caixa Econômica abriu aos sábados, né? Não sei se abriu aos domingos, mas aos sábados eu lembro bem sábados eu me lembro, que abriu. Então, nesse caso, o que é que precisava? Agilidade para contratar rápido uma instituição financeira para fazer esse dinheiro chegar na população mais carente com a maior velocidade possível. Perfeito, tá? Totalmente relacionado ao atendimento da pandemia. Acho que também para os servidores, que nós, todos, né, praticamente ficamos em home office por um período de tempo, né, e depois voltamos, assim, deixamos alguns em home office, outros não, mas assim, até a questão das licenças, né, de uso de programas para as nossas reuniões, tudo isso também foi bem facilitado, né, eu vi em relação a isso. É um excelente exemplo também. Acho que o mundo avançou programas, em 5 anos aí por conta dessa pandemia em relação a como encarar o home office, né? E quem não estava preparado, né? O órgão, a autarquia, a empresa pública que não estava preparada para que os seus servidores, funcionários estivessem em home office, teve que comprar licenças, ou locar licenças, a depender da situação, para viabilizar esse trabalho. Está relacionado à Covid. Então, poderia. Fernando, e os fornecedores e as empresas? As contratações com as empresas foram facilitadas, questão de documentação, a gente, né, sempre tinha aquela rigidez, né, extrema com documentação das empresas sobre nomes que não estivessem sujos e tudo isso aqui. Como é que essa nova lei olhou para isso? Dentro desse cenário de que a administração precisa contratar, precisa comprar itens, se a gente pensar em EPIs, né, que foi uma loucura no mundo. Nossa, eu me lembro das máscaras. Né, máscaras faltando, aquele sentimento de desespero, onde é que vai... Aquele ficasse rico era se você tivesse caixas de máscara. Então, o pessoal estava pagando preço de ouro. Então, dentro desse cenário, o legislador teve essa sensibilidade de relativizar a regularidade fiscal que nós somos tão cuidadosos nas nossas análises nos contratos públicos, né? E a administração às vezes é criticada nesse aspecto, mas eu acho que ela está correta, assim. É uma forma de incentivar o bom pagador de impostos, né? Para que ele possa ter algum privilégio em cima do sonegador. Mas nesse não era o ambiente, esse não era o momento. Então o legislador ele relativiza a possibilidade, a exigência de regularidade fiscal e também de mais requisitos de habilitação, mas ele faz uma ressalva com relação à certidão de débitos trabalhistas e também a exigência do artigo 7º, inciso 33 da Constituição, que fala do emprego do menor, né? Daquela declaração de que não emprega menor em situações de insalubridade, menor de 14 anos em qualquer situação. Então, isso também não foi ressalvado pelo legislador. É interessante que isso ocorra, e foi o caso do legislador, ele disse o seguinte: isso é possível quando houver restrições de mercado. E restrições de mercado nós podemos entender de diversas formas. Primeiro, eu não tenho muitos fornecedores, prestadores desse serviço, portanto eu tenho uma restrição de mercado, como também eu não tenho fornecedores ou prestadores desse serviço habilitados. São essas duas hipóteses. Não apenas a questão fática, mas também a jurídica. A restrição jurídica também vai justificar essa dispensa que foi autorizada pela Lei 13.979. Ela fez ainda uma outra ressalva, que é o seguinte: se tivermos diante da situação de um único fornecedor, e aqui é material, certo? Um único fornecedor, um único prestador, ainda que ele esteja punido, sancionado com impedimento de licitar com a administração, ainda assim você poderá contratar com ele. O que faz total sentido, né? Se a gente imaginar que temos uma empresa que fornece máscara, ela está sancionada. Poxa, mas eu só tenho ela, eu tenho que contratar com ela, né? Tem um bem maior para ser cuidado, né? Exato. Até tem um artigo do próprio Rony, um artigo muito bom, e como eu acabei de mencionar, o legislador ele dispensou a regularidade fiscal e a habilitação, mas ele disse o seguinte: olha, regularidade trabalhista eu não estou dispensando, não. Então, nós temos que continuar exigindo.
Mas aí o Rony, nesse artigo, ele questiona o seguinte, mas e se estivermos diante da situação de um único fornecedor? A administração vai, num caso como esse, ainda restringir a contratação, porque o legislador restringe. Mas ele pondera, né, utiliza da questão do princípio da proporcionalidade, de que deveria ser relativizado e utilizado subsidiariamente a Lei 8666 nos casos de pronta entrega. Então, se for pronta entrega, ou seja, me dá aqui o produto, está aqui o teu pagamento, não há por que a administração fazer esse tipo de exigência, porque a Lei 8666 já autoriza a dispensa, né? Bem que a gente nunca dispensa, tá? Normalmente a gente sempre exige. Mas, assim, em tese, é possível, sim, pela Lei 8666. Fernando, e essa história de itens usados? Como funciona? A administração pode comprar até itens usados, é isso mesmo? Eu acho até que esse item deveria ter sido respirador, né? Deveria ser respirador usado, porque eu acho que foi isso que Que fundamentou essa preocupação do legislador, né? a causa legis, né? Exato, a causa legis, porque foi uma boa surpresa, né? A administração nunca comprou itens usados, mas nesse caso específico, há uma autorização para aquisição de itens usados, desde que haja justificativa. Justificativa não existe outra, pelo menos não me vem à mente nenhuma outra que não seja restrição material de equipamentos. O caso que realmente soa como mais plausível é o do respirador, né? E aí, nesse caso, é possível, desde que o fornecedor ele se comprometa com o produto. Ele vai ter que atestar isso, ele vai ter que declarar isso, e a responsabilidade vai ser por conta dele. Mas está autorizado, sim, também, até mesmo itens usados pelo abrigo da Lei 13.999. Uma espécie de garantia, né, Fernando? Acho que o fornecedor... Pois é, né? Atestar que garante o produto é algo meio básico, né? Meio elementar, mas não é algo muito seguro. Mas eu acredito, Camila, que a gente tem que se adaptar cada vez mais, a administração pública, aos fluxos do mercado. Tem algumas situações em que a administração quer ser muito formalista, ela quer adequar, né, o fornecedor, o prestador do serviço à sua realidade. Ótimo, quando isso é possível, legal. Mas há outras em que nós não temos esse poder perante o mercado. E temos dificuldade nessa adaptação. Por exemplo, no início, o TCU sempre criticava a contratação com o fornecimento de peças. E depois a coisa foi cedendo mais. Por quê? Porque é assim que o mercado se comporta. Tem alguns tipos de serviços de manutenção, como elevador, como ar-condicionado, ela vem sempre acompanhada com essas peças, que já é parte do mercado. O mercado já reconhece isso como frágil, né? Então, nesse caso, acho que o legislador ele se adianta, ele foi rápido aí. Ele disse, olha só, se só tem item usado, e de novo, né, vamos pensar em respirador, que era o que se tinha naquele momento de maior preocupação, vai deixar de comprar o respirador usado para ficar sem respirador? Compra usado. Achei bem legal essa opção. Realmente é uma preocupação que foi louvável, né? Pelo legislador ter realmente atinado para isso, né? E a história dos pagamentos antecipados. A gente também teve esse facilitador, acho que assim, até é um modo do nosso sistema se adequar ao sistema de mercado, né, Fernando? Porque o mundo todo vai nesse sentido, né? E a gente ir no sentido oposto, principalmente nesse momento. Eu lembro demais daquela... Estados Unidos prende o avião e não deixa sair com o material, né? E nem foi E, assim, verdade, essa né? disputa, né? Essa disputa, assim, dia a dia pelo material de saúde, médico e tudo mais, né? Complicado. Exato. Essa questão do avião, né? Que foi noticiado no Brasil, os Estados Unidos bloqueou, os Estados Unidos ele usou a força para deter o avião que vinha com respiradores para o Brasil. Depois a gente foi se informar melhor e não foi bem isso que aconteceu. Os Estados Unidos atravessou o Brasil no processo de contratação. Ele pagou mais. Lei de mercado, Pois né? Então, pois é, exato. A
a China, né, ela ofereceu maior para deu privilégio, privilegiou o seu maior parceiro comercial, né? Eles vivem brigando, mas são os maiores parceiros um do outro. Então, naquele momento, os Estados Unidos ele atravessa. O Estado ele pode utilizar a sua força, né? Tem um Instituto da Requisição Administrativa onde o Estado vai lá e requisita. Mas isso também é um outro tema interessante, a gente pode até bater um papinho sobre ele, que quais são os efeitos negativos que esse tipo de ação de força ela gera na economia. No caso do pagamento antecipado, isso sempre foi um grande tabu na administração pública. Na AGU, nós temos, inclusive, orientação normativa tratando desse tema. A ON do advogado-geral, ela exige o seguinte, tem que ter uma situação excepcional justificada, nós temos, né? Nós temos uma situação, aí ele vem elencando, eu anotei aqui, que essa daqui eu não consegui decorar não, Gabriel. É o único meio para se assegurar a aquisição do bem, ou o único meio para se assegurar da aquisição do bem ou a contratação do serviço ou da obra, como sendo demonstrando uma significativa economia de recursos, tem que estar previsto no instrumento convocatório ou no contrato e tem que utilizar de cautelas, que no caso seriam garantias. A ON, ela é muito interessante para uma situação típica de pagamento posterior, que se quer fazer um pagamento prévio, um pagamento antecipado. Eu concordo com essa ON em situações como essa. Mas como você bem alertou, há situações onde, e aí a gente já conversou agora há pouco sobre isso, onde o mercado se comporta de outra forma. Vejam, nós assessoramos aqui na Paraíba um instituto de pesquisa, que é o Instituto Nacional do Semiárido, e eles fazem muitas contratações de equipamentos de pesquisa do exterior. E uma vez em uma reunião foi relatado que os pagamentos eram todos antecipados. Ninguém segue a ON do AGU. A ON do AGU não se encaixa nessa hipótese. Por quê? Porque não é exigido cautela, não é exigido garantia, você não está tendo desconto por conta disso. O AGU fala que a gente só pode autorizar quando tiver desconto. E quando eu indaguei ao gestor sobre isso, ele falou, não tem a garantia para isso e eu não tenho um preço diferenciado porque estou pagando antecipado. Eu falei para ele, bom, mas então você não poderia pagar antecipado? Aí ele disse, bom, então eu não tenho equipamento, então eu não tenho produto, porque é assim que o mercado internacional funciona. Você paga antes e aí é liberado lá o container da Alemanha, da França, da Itália para chegar aqui. Ah, você não quer assim não? Brasil, você não quer desse jeito não? Então tá bom, tchau. É interessante, né? Como a gente teve que se adequar rapidamente a essas exigências internacionais, né? A lei de mercado que, você veja, em tudo, até nas nossas negociações privadas, né? É assim, né? A gente paga primeiro, até nas compras da internet, né? A gente fazendo assim, um exemplo bem simplista, bem basal, né? A gente paga primeiro e recebe depois, né? Chega em casa. Então, assim, realmente a gente entende que para o administrador público uma série de garantias realmente são necessárias. A gente está tratando com dinheiro público, a gente está tratando com gestores que têm um Tribunal de Contas, né, perto, que estão de olho e tudo mais, que a brecha da corrupção realmente existe, né, enfim, mas a lei de mercado é outra, né, e muitas vezes o governo ele tem que se dobrar, se flexibilizar para atender a uma demanda nacional e única como essa, né? De modo a garantir, né, que a sociedade tem acesso aos bens necessários naquele momento, né? E não é justo com o gestor, né, Camila? Não é justo com o gestor que ele tem que se dobrar ao mercado, porque não há outra alternativa, e o legislador não lhe ampara. Depois ser responsabilizado, né? Isso. Por exemplo, você falou do nosso dia a dia, né? Privado, de fazer compras online, onde nós fazemos o pagamento antecipado. Mas eu posso falar um exemplo do setor público. Já falei de um, que é compras internacionais. Vou falar outro, passagem aérea. Sim, verdade. O setor público ou privado paga antes da viagem. Verdade. Ninguém reserva o assento do servidor que viaja, depois que ele viajar, comprova e paga. Não, você paga antes. Se ele não apareceu, é no show. Tem razão.
Já temos esse exemplo claro, né? Temos vários exemplos. E nessa pandemia isso ficou exposto para todo mundo. O exemplo dos aviões da China era bastante claro. Quer chegar, quer comprar? Tá, me paga. Não, peraí, me manda que eu vou fazer um recebimento provisório, depois uma comissão vai fazer o recebimento definitivo e a gente vai emitir uma nota de empenho para te pagar em até 30 dias. Acabou, Já era. nem existe. É. É verdade. Fernando, e o sistema de registro de preço? Como é que se deu assim, as novidades nesse aspecto? Que a Lei É, 13.979 trouxe de novidade. Deixa eu só, antes de abordar no registro de preço, vou só tentar contextualizar o registro de preço. Quem lida com a matéria já conhece, mas nem todo mundo está familiarizado, né? Inclusive, pessoal, quem tiver aí alguma dúvida, qualquer coisa, pode deixar aí nos comentários que Fernando, assim que puder, a gente responde. Isso mesmo. Bom, então o registro de preço é uma ferramenta interessante das licitações que a administração pública normalmente ela licita para contratar. E quando é um registro de preço, ela licita para registrar um preço. É como se a administração estivesse licitando para ter os preços já disponíveis e aí ela vai lá e compra quando ela precisa. Então é um instituto diferente. E é um instituto que permite que vários órgãos, várias entidades, até mesmo unidades da federação, políticos, possam, fazendo uma única licitação, trazer todos esses interesses para essa licitação. Ou seja, se vários órgãos estão precisando de um determinado medicamento, se várias secretarias de saúde estão precisando do mesmo medicamento, elas podem se unir, fazer uma única licitação pelo sistema de preço, e aí nós vamos ter um órgão gerenciando e outros órgãos participando. Isso permite, primeiro, uma economia de gastos públicos com a licitação, que é algo muitas vezes ignorado, mas é sensível, né? Todo o conjunto de servidores que você vai desenvolver para esforços para que aquela licitação ocorra. Então, primeiro, é uma grande economia nesse aspecto, e a segunda é a grande economia de escala, né? Uma coisa é você comprar 10 milhões de um medicamento, outra coisa é você comprar 4 bilhões desse mesmo medicamento. A capacidade de barganha com o fornecedor é completamente diferenciada. Então, é isso que é o sistema de registro de preço, são essas as vantagens. No caso da Lei 13.979, ela trouxe a possibilidade de registro de preço. Ok, o que a gente conhecia até então. Você licita e registra preço. Só que a Lei 13.979, ela traz pregão, ok, e ela traz dispensa de licitação. Não se faz registro de preço com dispensa de licitação, pelo menos não se fazia antes. E aí houve também aquele primeiro momento de dúvida entre os intérpretes. Espera aí, mas isso aqui que eu estou lendo é desse jeito? Mas será que eu não estou interpretando equivocadamente? O legislador quer fazer um registro de preços de uma dispensa de licitação, é isso? E é isso. E outra característica da dispensa do registro de preços, Camila, é que ele permite o carona, a figura do carona. O que é isso? Um órgão que não participou de nada, vai lá, olha aquele preço que você conseguiu para aquele item e diz, esse preço é bem legal, eu quero também comprar por esse preço, eu posso? E aí o gerenciador vai dizer sim ou não. Então, a administração pública vai fazer uma dispensa de licitação, vai registrar preço e vai permitir que outros órgãos possam aderir a essa ata, e a resposta é afirmativa, sim, é isso mesmo. Inclusive, eu preparei uma aula de pós-graduação, né, lá no CERS, sobre contratações de saúde, e aí era mais abrangente, era de saúde, de uma forma geral. E aí, na minha pesquisa, eu encontrei uma mensagem do ministro, tratava justamente sobre isso. Ele dizia que era essa a intenção. E veja que interessante. Ele queria que o Ministério da Saúde, que tem maior expertise, que tem uma equipe administrativa mais treinada, mais capacitada, pudesse ir ao mercado por dispensa de licitação, rapidamente, fazer um levantamento do que é importante, das especificações,
fazer uma rápida pesquisa e contratar, não com a empresa, mas registrar o preço. E uma vez com o preço registrado, municípios qualquer município, né? João Pessoa, São Paulo, Rio de Janeiro, mas se a gente vislumbrar que pequenos municípios que não têm equipe, ou têm uma equipe muito deficitária nessa área, vão poder pegar carona nessa expertise do Ministério da Saúde, vão poder aderir a essa ata de registro de preço. Isso proporciona Incrível, uma né? agilidade nessa contratação sensacional. Muito boa. Quer dizer, uma ata feita pelo Ministério da Saúde em Brasília, né, de registro de preço, determinado medicamento, enfim, objeto relacionado à saúde. Quer dizer, um município do interior da Paraíba pode aderir a ela e assim ter acesso àquele preço, né? Primeiro, ele vai conseguir, muitas vezes ele não vai ter uma equipe capacitada para fazer isso. Sim, muito Segundo, difícil, né? ele não vai conseguir ter o poder de barganha com o fornecedor. Afinal de contas, nesse momento, a gente viu uma briga fratricida entre os estados, né? Paraíba e Pernambuco, nós tivemos viaturas policiais escoltando EPIs Nossa, na travessia por conta a da questão da BR, né? restrição de um estado com o outro. Então, foi uma situação bem complicada. Imagina um pequeno município nessa briga, querendo É, comprar luva, querendo comprar medicamento, 1000 querendo comprar pares de máscara, luvas, não tem né? poder de barganha alguma, né? Nenhum. Então ele vai É, lá e adere àquela ata do Ministério da Saúde. excelente, né? Isso foi isso é realmente um avanço considerável. Muito, muito, muito interessante. Como gestor, você ainda se livra daquele problema que a gente estava comentando antes, de ter que justificar teu preço, né? Eu, Sim, eu sou parecerista jurídico, eu não sou gestor, sou parecerista jurídico. E confesso que quando eu peguei processo e o item estava 5 vezes, 6 vezes o preço do que era em fevereiro, você fica temeroso, pois é. né? E Eu assim, imagino, né? A tua não eram posição. contratações milionárias, mas o preço estava comprovadamente 5, 6 vezes o preço que era em fevereiro. Como as pessoas realmente se utilizam, inflacionam, né, o mercado nesse momento, né? A gente tem É exemplos, a lei do, né, é a contrários. lei do No resto do mercado, né? mundo, tem lugares que a gente ouve dizer que, né, os preços se mantiveram, até se reduziram e tudo, né? Mas, infelizmente, não é em todo canto que a gente encontra isso, né? Não, não é Mas não. é, mas é realmente interessante. Foi uma opção muito boa do legislador de ter realmente trazido, né? Assim, como traz todo mundo junto, né? O caroneiro, como você diz, né? Traz todo mundo junto para a gente fazer volume nesse pedido, né? Exato. Tudo isso, né, é bom alertar só o seguinte, tudo isso está flexibilizado pelo legislador. E dentro daquele contexto de março, abril, maio, e aí, dependendo da região do país, junho, julho, né, o sul do país, chegou uma onda mais forte com um certo atraso, né? Primeiro foi São Paulo e Rio, depois a gente no Nordeste sofreu bastante junto com o Norte, e aí depois avançou para o Sul. Mas, por exemplo, nesse exato instante que nós estamos vivendo, em outubro, com todos os índices em queda, e em queda forte e significativa, né? Utilizar de todos esses mecanismos ainda é possível. Ai, Ainda é possível. Nada mudou na legislação. Mas o contexto, sim. E aí voltamos àquela questão de como isso vai ser encarado pelos órgãos de controle. O legislador, na Lei 13.979, dentro daquele contexto ali de fevereiro, março, ele disse o seguinte: não há necessidade de se provar a emergência é presumida. Então, ele disse: eu, legislador, presumo que é uma situação de emergência. Se você, gestor, disser que está utilizando, se você demonstrar o link, direto ou indireto, com a pandemia, eu, legislador, já presumo a situação de emergência. Eu já presumo
que há um risco à segurança das pessoas, à vida das pessoas. Eu já presumo que o que você está contratando é estritamente necessário. Por que você está comprando essa quantidade? É muito, é pouco? Eu já presumo que essa quantidade é necessária ao atendimento da pandemia. Ok, presume, mas presunção juris tanto, né? Presunção relativa. Se houver demonstração de que nada disso está presente, é fraude. Ah, não, mas o legislador diz que eu não preciso provar, que já há uma presunção. Verdade. Mas lembrando que a presunção é relativa. Não é um liberou geral, não é uma farra para o gestor. Isso. É para realmente não descambar no descaminho. Isso tudo era muito evidente quando está uma situação de emergência, de falta, de carência, né, tá faltando EPI em hospital, pelo amor de Deus, o que é que está fazendo? Cadê a prefeitura? Cadê o governo do estado? Cadê a União que não se movimenta? Ok, vamos lá. Mas agora, sinceramente, ainda que haja essa abertura legislativa, eu, se fosse gestor, teria todo o cuidado do mundo em utilizar essas ferramentas. Era até isso que eu ia te perguntar. E nesse momento, né, que a gente já está em queda, que as coisas já estão normalizando, e, né, pelo menos em tese, né, a gente está realmente sentindo essa queda do número de casos e está tudo mais ou menos voltando, né, ao normal de comércio, de serviço público, e aí como compatibilizar, né, com essa necessidade, com essa urgência que, assim, em muitos dos casos a gente já não vislumbra mais, né, Fernando? Pois é, ainda está liberado para fazer a dispensa. Não há nenhuma ilegalidade em fazer a dispensa. Agora, se não há uma situação de emergência, ou se não há uma relação, por que ele não está fazendo uma pesquisa completa, por exemplo, também o legislador flexibilizou a questão da pesquisa de preços, foi justificado. Ele agora tem que tomar esse cuidado, porque pode haver uma prova que demonstre que não há nada daquilo, que não há emergência, que ele poderia ter aguardado, que ele poderia ter feito um processo ordinário, né? Então isso tudo Sim. agora tem que ser feito com um pouco mais, com um olhar mais cuidadoso. Sim, é verdade. É tão bom falar sobre esse tema. Realmente, a lei de licitação e contrato, eu acho assim, um tema palpitante. Acho que a gente, né, cada vez que vai conversando, vai se debruçando sobre exemplos tão reais, tão próximos da gente, que, né, E a vai gente dando precisa esse... ter uma modernização, né, Camila, da nossa legislação. A gente tem que ter uma legislação mais ágil. Eu acho que no Brasil a gente parte muito do pressuposto que o gestor... Nós temos muita corrupção e aí a gente acaba partindo do pressuposto que o gestor é corrupto. Com isso, a gente tenta amarrar o gestor. E o corrupto, ele não liga para essas amarras. Tá nem aí, né? Tá nem aí. Aí o gestor competente, honesto, aquele cara que quer realmente fazer uma boa contratação, prestar um serviço à sociedade, ele está todo preso. Todo Então, amarrado. não é boa a lei para o gestor competente e também ela não serve para aquele corrupto mesmo. Então, a gente tem que tentar utilizar mais dessas ferramentas, como agora ocorreu na 13979, de entender que o Estado não está acima do mercado. Tem que haver uma convivência harmônica entre esses entes. Né? Então, o mercado É tem que se aquela adaptar coisa ao do... setor público, no mesmo passo que o setor público tem que se adaptar ao mercado. Perfeito, exatamente, né? Nem sempre é aquela coisa, o bom paga pelo mal, pelo ruim, pelo mal, né? Os bons gestores estão sempre sendo prejudicados pelo mau gestor, né? Então a gente sempre fica amarrado, né, nessa situação de uma legislação, né, mais burocrática, mais, né, que não permite que se avance tanto na velocidade que se deseja, né? Então, realmente, esse momento foi de muito aprendizado, né, para todos nós, né? Principalmente aí para o setor público, que teve essa oportunidade de se encaminhar com mais celeridade rumo aos anseios, né, da população e das necessidades vitais dela, né? Então, acho que fica realmente um excelente aprendizado para nosso legislador, nossas gerações futuras aí, e quem sabe, né, a gente alcança, né, um pouquinho a velocidade que o próprio mercado exige, né? Exatamente.
Eu Tem queria várias ir. possibilidades aí que estão sendo estudadas, mas é aquilo, né? A velocidade do nosso legislador normalmente não é essa daqui que a gente viu. Normalmente ele vai a passos de tartaruga, né? Exatamente. Queria abrir aí para os nossos colegas, se tiverem aí alguma pergunta, algum comentário, alguma, né, solicitação para nosso doutor Fernando Baltar. Aí, Abimael, obrigada pelas experiências transmitidas. Obrigada a você também por participar. Fernando tem muitos exemplos do dia a dia dele, tá aí parecerista do nosso conjunto aqui na Paraíba. Então, realmente é muito bom, né? Quando a gente conversa com alguém que está lidando com isso no dia a dia. Maravilhoso. Com a mão na massa, né? A mão na massa. Ah, então tá. Então eu vou me despedindo aqui. Quero agradecer mais uma vez, né, a Marco Aurélio pelo convite e a Fernando pela disponibilidade de estar aqui presente com a gente, né, nessa tarde. E dizer que foi um prazer, que a gente se reúne aí nas próximas, quem sabe, para falar sobre requisição administrativa, né, Fernando? Ah, um tema bem rico, bem interessante. Fiz uma live muito boa com o nosso amigo Bradson, está lá em Chicago. E é um tema muito rico, muito rico. Camila, obrigado por tudo. Obrigado também a Marco. Parabéns, foi uma grande honra e espero ter outras oportunidades para a gente trocar uma ideia. Obrigada. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, Fernando. Boa noite.